Good morning! Hoje nós começaremos a estudar sobre os verbos regulares usados no Simple Past, ou seja, os verbos regulares usados no passado. Além disso, vou trabalhar mais uma vez com vocês a questão da pronúncia. Os verbos podem ser classificados em regulares e irregulares, mas agora nós iremos trabalhar apenas com regular verbs, verbos regulares. Por que é que esses verbos recebem esse nome? Por que é que eles são regulares? Os verbos regulares são assim chamados porque seguem determinadas regras. Vamos conhecê-las. A primeira regra, que é a regra geral, diz que no passado nós devemos acrescentar ed ao final do verbo. Vejam nos exemplos. To clean. No passado se transforma em cleaned. To clean é o verbo limpar. Professora, por que é que o to está cortado? Porque ele só é utilizado no infinitivo. A partir do momento que você conjuga o verbo, ele não precisa mais vir acompanhado do to. Em português, nós reconhecemos que um verbo está no infinitivo porque ele termina com R. Por exemplo, limpar, cantar, dançar. Em inglês, para a gente fazer essa identificação, para identificarmos que um verbo está no infinitivo, ele vem acompanhado do to. Mas, quando nós vamos conjugá-lo, colocá-lo no passado, no presente, no futuro, nós não fazemos mais o uso desse to, ok? Segundo exemplo, to watch. To watch é assistir. No passado, eu acrescento ed e ele se transforma em watched, assistiu ou assistia. A regrinha número 2 diz que no passado, aqueles verbos que já terminam em e, não precisamos acrescentar ed, nós acrescentamos apenas o d. Por exemplo, to free. To free se transforma em freed, mas eu não precisei colocar outro e. To dance, também terminado em e. Apenas acrescentei o d e ele se transformou em danced. To free é o verbo libertar e to dance é o verbo dançar. No passado, o free transformou-se em freed, então pode ser libertou ou libertava, e o dance em danced, dançava, dançou. Já a regra número 3 diz que os verbos terminados em consoante e precedidos de y devemos eliminar o y e adicionar i ed. Preste atenção. O verbo precisa terminar em y, mas antes do y, a gente precisa que ele tenha uma consoante. Como temos aqui no exemplo o verbo to study, que é o verbo estudar. Terminou em y e antes do y nós temos um d, que é uma consoante. Nesse caso, ao colocá-lo no passado, nós precisamos retirar o y e acrescentar ied. To study se transformou em studied. Ah, professora, mas e quando o verbo terminar em y e antes dele eu tiver uma vogal? Quando isso acontecer, você não vai seguir essa regrinha de retirar o y, não. Você só segue essa regrinha se antes do y tiver uma consoante. Se tiver uma vogal, como é o caso do verbo play, antes do y tem um a. Nós seguimos a regra geral. E a regra geral diz o quê? Que devemos acrescentar apenas ed. Desta forma, to play, no passado, se transforma em played. A última regrinha é a número 4. E ela diz que os verbos terminados em CVC, CVC significa consoante, vogal, consoante. Antes de acrescentarmos o ed ao final desses verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, nós devemos dobrar a última consoante. Por exemplo, to stop. Stop terminou em P-O-T. P é consoante, O é vogal e T é consoante também. Isso constitui um verbo terminado em CVC. Nesse caso, antes de acrescentar o ed, eu vou dobrar a última consoante. A última consoante da palavra stop, do verbo stop, é o P. Portanto, stop, to stop, se transforma em stopped. Stop, to stop é o verbo parar. Stopped, no passado, parou ou parava. Para finalizar, eu trouxe essa tabela com alguns verbos regulares. Existem muitos outros, tá? Eu trouxe apenas alguns.
No infinitivo, lembrando que eu utilizo to, quando eu coloco no passado, eu não preciso mais desse to. To dance, danced. Verbo dançar. To like, liked. Verbo gostar. To work, worked. Verbo trabalhar. To play, played. Verbo jogar. To study, studied. Verbo estudar. To cry, cried. Verbo chorar. To plan, planned. Verbo planejar. To travel, traveled. Verbo viajar. To walk, walked. Verbo caminhar. To love, loved. Verbo amar. To cook, cooked. Verbo cozinhar. To stay, stayed. Verbo ficar. To call, called. Verbo ligar. To close, closed. Verbo fechar. To watch, watched. Verbo assistir. E to wash, washed. Verbo lavar. Na atividade que eu enviei para vocês, a questão número 2 diz que ao final do vídeo, no caso desse vídeo aqui, vocês têm uma atividade de prática oral, que deve ser enviada para mim pelo WhatsApp por meio de áudios, semelhante à atividade da semana passada. Porém, hoje eu vou deixar que vocês escolham. Vocês podem e devem escolher 10 verbos regulares dessa listinha aqui. Escolher os 10 verbos regulares, você vai mandar um áudio para mim falando eles, no infinitivo e no passado. Apenas isso. Você escolhe 10 e manda o áudio para mim. Por hoje é só. Goodbye.